olha, já chegamos, porque são 15 horas em ponto. É verdade, e cá estamos nós para lhe fazer companhia, para trazer até si, neste caso, também um projeto, mas aqui muita informação. E hoje ainda vamos à cozinha. Mas para fazer qualquer coisinha saudável. Não é? Exatamente, hoje Não vamos é à cozinha. bolos, não é nada disso. Não. Algo para nutrir o nosso corpo. É verdade, hoje vamos receber aqui a doutora Rita Ferreira da Silva, nutricionista clínica, que nos vem falar sobre nutrição em oncologia. Portanto, este é o nosso tema, nutrição e o seu papel na doença oncológica. E vamos ter aqui o privilégio também de falar sobre alguns alimentos, vamos ali à cozinha e também de ter uma receita, vai ser uma maravilha. Exatamente, mas antes só relembrar as nossas redes sociais para que você possa partilhar, ter acesso a toda a informação. Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres, enquanto toda a informação referente ao nosso programa e às nossas convidadas, redes sociais e tudo mais. Depois, através do YouTube, consegue aceder a vídeos completos. Exatamente, consegue aceder aos nossos programas e como é o caso de hoje, que acredito que será um programa que, infelizmente, neste caso, muitas pessoas se calhar precisarão de o ouvir. Também vamos falar um bocadinho sobre prevenção, portanto, na realidade todos podem ouvir, mesmo quem não está a passar por esta doença, mas na realidade se conhece alguém, neste caso específico, que está a passar por esta doença, este vai ser um programa muito importante de partilhar e de fazer chegar mais longe e para isso então serve o nosso canal de YouTube da Curiacos TV. Exatamente, então vamos receber a nossa convidada após um separador. Até já. E então é com muito prazer que recebemos aqui a doutora Rita Ferreira Silva, nutricionista clínica, esperem lá porque temos aqui um grande texto, em ambulatório no Hospital da Luz de Coimbra e Aveiro e no Centro de Oncologia do Hospital da Luz de Coimbra, mestranda em Nutrição Clínica na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Isto tudo para saber Saí à noite. que percebe mesmo do quê? Não, porque não gosto. Porque não gosto. Porque não gosto. Para saber se saí à noite, Porquê? ter isto tudo. Para ter estas Pede coisas. muito estudo, muito tempo de Exatamente, estudo. é verdade. Não, mas para também entenderem que aqui mesmo está a sua área de especialização. Rita, muito bem-vinda. Obrigada. Gostávamos de saber de onde é que é, qual é que é o seu percurso, conhecê-la um bocadinho antes de ser aqui no... Passarmos à nutrição exatamente. clínica. Eu, na verdade, sou da Madeira. Estou cá. Faz Madeirense. precisamente em setembro 10 Madeirense. anos. Estou em Coimbra. Não é? Vim para cá estudar. Na verdade, eu nem era da área das ciências. Estava num curso de design na Madeira. Sério? Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Inclusive, estive também para entrar em design de produto. Aliás, tive aprovação, mas depois não fui. Decidi ir para design geral e mudei de área de um momento para o outro. Fiz os exames e cá estou, depois de uma licenciatura, quase um mestrado feito. Aqui na área da nutrição. E conte-nos um bocadinho como é que foi aqui o seu crescer na Madeira. Como é que é crescer na Ilha da Madeira? É bom, é diferente, não é? É uma ilha, não é assim tão pequena quanto isso, mas não deixa de ser uma ilha e eu de facto queria sair, queria viver. Sempre se imaginava a sair fora? Sim. Porquê? Por curiosidade e correu bem, porque faria-me sentido, porque é muito comum na Madeira, mesmo que tendo lá uma boa universidade, é muito comum quererem sair da Madeira para vir estudar para cá. No continente. Exatamente. E eu também tinha essa curiosidade. Não é? Saber como é que era, o que é diferente. Saber o que era, eu vir aquelas histórias. Já voltou à Madeira, entretanto? Volto todos os anos. Todos os anos, vai lá passar um bocadinho. Pelo menos uma ou duas vezes por ano, porque tenho família, não é? Claro. Lá, e volto. E o que é que sente que são as principais diferenças da Madeira e do continente? Além de lá estar sempre bom tempo, ou dizem que está sempre bom tempo? Nem sempre. Nem sempre está assim tão bom tempo. E eu, francamente, gosto mais de estar cá, porque acho que é mais reservado. É? Acha? Acho. Lá toda a gente se conhece? Toda a gente sabe tudo? Não diria toda a gente, mas eu como sou mais introvertida... Sim. Passa mais pelo intervalo da chuva aqui. Sim, exatamente. E identifico mais com o
que não invalida é que eu gosto de lá ir e gosto de estar com a família e de passar pelos locais que fizeram tão parte da minha vida. Eu quase que frequento sempre os mesmos cafés quando lá vou, porque... Eram os mesmos sítios onde ia antes. Exatamente, as amizades, claro que sim. Mas pronto, já são 10 anos cá e que gosto de cá estar e vejo a minha vida cá, porque também é cá que iniciei a minha vida profissional e, portanto, faz-me sentido continuar. E quando era pequenino, o que é que se imaginava fazer? Francamente, não tinha ideia. Eu nunca tive aquela ideia sólida, eu quero ser isto quando for grande. Não tinha. Estava mais focada na Foi brincadeira. uma coisa que foi crescendo e se foi desenvolvendo, na verdade, e o que gera também alguma angústia, porque nós vemos alguns amigos que já com aquela ideia definida. E vou ser isto, e vou ser isto, e é aquilo que vão ser para a vida toda. E não há sequer aqui hipótese de desvio, não é? E eu não tinha isso. Eu sabia que queria alguma coisa, eu sempre tive ideia, desde os 15 anos, que eu, aliás, queria ser designer de interiores, em específico, mas sabia que queria ter mais uma profissão. Eu sempre quis ser independente. Pronto, isso era o que eu queria, na verdade. Mas depois, quando comecei a fazer design geral, na Madeira, também percebi que, não, eu se calhar não tenho assim tanto talento para isto, se calhar não é bem isto que eu quero. E a nutrição porquê? Tive alguns distúrbios alimentares, ainda quando estava na Madeira, não é? Passei por uma anorexia, então, e foi um bocadinho complicado ultrapassar, mas resolveu-se, entretanto, e achava que interessava muito por ler sobre nutrição. E por isso também a nutrição clínica para mim faz muito sentido, porque muitas vezes, e hoje desmistificar alguns mitos da nutrição, porque na verdade nós vamos à internet e lemos muita coisa. Há imensa informação agora, não é? Agora é quase difícil não se estar informado, é impossível, mas não se sabe é o que é a informação certa. Sim. A informação por si só não nos diz nada. Nós se é certo ou não, exatamente. Exatamente. Então, acabava por ler muita coisa, e ter ideias muito fixas sobre aquilo que eu lia, porque depois nós temos esta tendência, este viés de confirmar as nossas crenças. E nós na internet conseguimos confirmar qualquer crença que nós tenhamos ou que nos tenha sido incutida. Há sempre alguém que diz a mesma coisa. Exatamente. E aquilo, para quem não tem o conhecimento científico, faz-nos, à partida, muito sentido. E depois decidi fazer então o curso. Inicialmente queria mesmo ir para a FECNAL, porque é onde eu estou agora a fazer o mestrado. Não consegui porque precisava de 2 exames nacionais, eu só conseguia na altura fazer o de Biologia, mas nada que não se resolva porque agora estou a fazer o mestrado. E conseguiu lá chegar. E consegui lá chegar, quase 10 anos depois. Pronto, não interessa. Mas conseguiu. Mas tem aqui também muitos cursos, portanto, licenciatura em Dietética e Nutrição, curso de Composição Corporal e Avaliação do Estado Nutricional, obesidade, nutrição avançada no desporto, nutrição e problemas ligados ao álcool, alimentação no tratamento de pessoas com gota, nutrição pediátrica dos 9 meses aos 18 anos. Portanto, estamos aqui a falar realmente... Eu estava a perguntar se saía à noite, mas pronto, a nossa convidada não gosta de sair à noite. Sim, portanto... Porque isto requer muito estudo. Aqui ainda tem um Bewiser que já vamos perguntar o que é imensas coisas, portanto, aqui sempre ligado à saúde, sempre ligado à nutrição, sempre ligado Para aqui... quem nunca tinha pensado em seguir esta área. Esta área, depois são aqui muito tempo a estudar e muito tempo a fazer esta formação, este percurso. E realmente é interessante porque já não é a primeira pessoa que nós temos aqui que é nutricionista e que conhecia a nutrição do facto de ter tido distúrbios alimentares na adolescência e juventude. Comum. Não é? É muito comum. Porque senão, se calhar, nem conhecem assim tanto a parte da nutrição, não é? Não, porque ainda existe a ideia de que o nutricionista é para perder peso. Sim. Então, quando se recorre ou das duas uma, ou temos a ideia que isto acontece muito, chegarem pessoas à consulta e dizerem eu nem deveria estar cá porque eu sei aquilo que fazer, e é até com uma vergonha
em chegarem a uma consulta de nutrição, o que não deveria haver, porque nós não sabemos de tudo, nem temos de saber de tudo, e podem muitas vezes ser alguns ajustes que nós precisamos de afinar e não há que haver esta vergonha. E, portanto, foi algo que se foi construindo, foi um gosto inicialmente por esta necessidade, esta opção que existe num distúrbio alimentar, não deixa de haver aqui uma opção, e que me fez querer saber mais. Mas, de facto, para depois exercermos, há todo um percurso que tem de ser feito. Licenciatura, estágios curriculares, estágio à ordem, idealmente depois seguir nos estudos, porque não... Porque as coisas estão sempre também a atualizar-se, não é? Exatamente, exatamente. E não há aquela ideia de que a nutricionista tira o curso e acabou. Isso não existe, nem pode existir, nem pode existir. E então, nutrição clínica, o que é isto especificamente? Nutrição Portanto, já clínica, percebemos que não é para perder peso. que pode muitas vezes também fazer parte, porque temos casos exatamente. de obesidade, Exato. mas não é o foco central aqui da nutrição clínica. A nutrição clínica, no fundo, engloba muita coisa, mas pode ir desde a preparação de uma pessoa para uma cirurgia, ou a recuperação no pós-cirúrgico, porque eu também faço internamento no Hospital da Luz, resolver alguns problemas, mesmo em internamento, de falta de apetite, recusa alimentar, mas também de casos em que nos aparece na consulta de ambulatório doenças cardiovasculares, hipertensão, uma doença renal crónica, que muitas vezes precisa de ajustes da alimentação, quer porque o rim já não funciona bem e há algumas substâncias que já não vai eliminar tão bem e precisamos de ajustar a alimentação. Também na doença oncológica, nos distúrbios alimentares, Claro, sem dúvida também nenhuma, chegam isso e aí, que, sim, muito, e que tem de haver, sem dúvida, uma parceria até com outras, com especialidades médicas e não médicas, tais como a psiquiatria e a psicologia, não descasam umas áreas das outras, têm de estar interligadas. Muito bem. E então, nutrição aqui na doença oncológica, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que grande parte dos doentes, quando chegam a um diagnóstico de doença oncológica, alguns, depende do tipo de cancro, do estadiamento, já chegam com uma desnutrição acentuada. Estima-se que entre 20% a 70% das pessoas com uma doença oncológica estão com uma desnutrição. Mas porquê? Porque já é próprio da doença? É uma doença que pode ter uma grande inflamação sistémica, diga-se, pode ter um elevado catabolismo, dependendo... O que quer dizer essa palavra, catabolismo? Ou seja, quer dizer que o corpo vai buscar as reservas e vai... como é que vai dizer? Queimá-las, usá-las, não é? Mas esta perda de peso, e que é diferente nós dizermos perda de peso ou perda de massa magra e massa muscular, e que pode de facto coexistir em ambas as situações. E perder massa muscular é perder um grande património. Nós não temos esta percepção. Já o é em situações normais, com o processo de envelhecimento. Mas, no caso de uma doença oncológica, nós podemos mesmo, com uma desnutrição acentuada e um grande catabolismo muscular, podemos mesmo estar a falar de situações em que é preciso suspender o tratamento antineoplásico ou preciso reduzir a intensidade, a dose administrada nessas sessões, exatamente, e significa pior qualidade de vida para o doente. Estima-se ainda que 20% das mortes nestes doentes não se dão pela doença oncológica em si, mas pela desnutrição que acarreta. Que não conseguem comer, porque depois já é antes, não é? Às vezes antes de serem diagnosticados. Por isso é que os rastreios são tão importantes. Exatamente. E depois também na questão mesmo do tratamento, porque o tratamento também aqui faz com que muitos percam o apetite, ou quando comem aquilo não cai bem, o sabor que falam, não é? Às vezes até mesmo algumas alterações do paladar.
Há pessoas que ou sentem o sabor muito acentuado de alguns alimentos ou deixam mesmo de os sentir, mas acontece muito também o sentirem um sabor metálico. Sim. É muito referido. Já ouvi muitas pessoas falarem sobre isso. Exatamente. Não é? E algumas estratégias. Não é? Exatamente. Sabe tudo a ferro. Uma das estratégias Não que comem. habitualmente se adota são alimentos frescos, alimentos cítricos, o trocar os talheres, deixar os talheres metálicos de lado e usar uns talheres de plástico ou de silicone, daqueles que se dão aos bebés, não é? Sim, sim. Pode ser uma solução. Bebidas frescas e por isso também uma das sugestões que trago hoje aqui de receita É uma bebida. exatamente, porque nos vai hidratar, é muito importante, mas não só, é também por este sabor que nós temos de mascarar nestes doentes, claro que sim. A falta de apetite também, que é outra característica, mais de alguns tipos de cancro do que de outros, depende da localização até, mas que é muito importante e também para a família, porque a família não sabe o que fazer, não é? Pois sim, E fica um bocadinho desesperada, não é? Também quando vê a pessoa que não quer comer e precisa de comer para ter forças, mas não come. É aqui uma situação... É um jogo de cintura muito difícil de ter e por isso precisam deste apoio da nutrição, da equipa de enfermagem, da equipa médica e precisamos todos de falar a mesma linguagem. Porque qualquer incongruência que chega ao doente pode levar a atrasos da implementação terapêutica, seja ela qual for. Não é? E, portanto, precisamos mesmo de falar todos a mesma linguagem. E o doente sentir-se seguro com aquele que está de facto a fazer e que está a fazer o melhor. Já se sentem muitas emoções, muitas dúvidas, não é? Tem que haver aqui uma rede que se sente que é coesa e de apoio e constante e segura, exatamente. Exatamente. E alguma dieta específica? Não. E aqui vamos a outro ponto. É que existem as recomendações nutricionais para a prevenção de cancro e existem aquelas que para seguir quando a pessoa está com uma doença oncológica. É muito frequente as pessoas chegarem à consulta já com uma grande restrição alimentar. Porque tiram a lactose, tiram o glúten, tiram a carne vermelha, tiram outros alimentos porque acham que de alguma forma São vão esses estar... alimentos. Quem Exatamente. tira? A Quem pessoa. tira? É a própria pessoa que... E os familiares. E os familiares. Porque acham que aquilo não lhes vai fazer bem, não é? Exatamente. Aquela tal história, quem nunca ouviu, o açúcar alimenta o cancro. Sim, sim, já ouvi. E isso não é verdade? Não. O que pode acontecer... Não, felizmente não. E por isso mesmo é caso... Sério, porque já ouvi isso mesmo muitas Isso vezes. foi para deixarmos de comer doces. Agora, pode fazer sentido e faz todo o sentido uma pessoa que felizmente não tenha um diagnóstico de cancro, limite O uso do açúcar. O uso açúcar, do claramente, açúcar. toda a gente já sabe que faz mal. Claro. o uso do açúcar e com isso também está a limitar alimentos hiperpalatáveis. O que é que isto quer dizer? São alimentos, quando nós comemos um bolo, ele não tem só açúcar. Ele tem açúcar, tem farinha, tem ovos, possivelmente. Óleo. Tem óleos, tem gorduras. Portanto, nós estamos a comer um alimento que é muito estimulante para as nossas papilas gustativas. É uma festa aqui dentro. É mesmo, é mesmo. É Ele uma- descreveu É um muito bem, vício doutora Rita. desgraçado. É horrível. Porém, quando nós comemos esses alimentos, nós não estamos só a comer açúcar. E quando comemos esses alimentos, estamos a comer um alimento que sendo ele hiperpalatável, leva-nos a consumir mais quantidade do que aquilo que seria desejável. E com uma pequena porção, eu tenho uma grande quantidade de energia, ou seja, calorias. Verdade. E com isso, se for feito de forma sistemática, e quando eu digo de forma sistemática, eu estou a falar para uma pessoa que tem uma atividade sedentária, como eu, que passo praticamente o dia todo sentada, se eu não tiver algum cuidado com a minha alimentação, fazer algum exercício físico e consumir constantemente este tipo de alimentos, é muito provável que eu vá aumentar de peso. E nós sabemos que a obesidade é comprovadamente um fator de risco para uma doença oncológica, mais algumas do que outras, nomeadamente o cancro coloretal, o cancro de mama, em que de facto não é desejável ter aqui excesso de peso
e até depois, para o sobrevivente de cancro, ou seja, quando já passou aquela fase crítica, também não se quer que essa pessoa volte a ter algum excesso de peso, porque aumenta o risco de recidiva. Claro, claro. E então, então o que é a alimentação preventiva, já agora que estamos a falar sobre isso, e o que é depois a alimentação já quando há um diagnóstico? A alimentação preventiva são aquelas recomendações muito chatas que nós todos já ouvimos falar. Chatas. E que a maior parte das pessoas não segue. Um inquérito recente refere que mais de metade da população portuguesa não consome a quantidade de vegetais e de fruta diária. Essa quantidade... Claro, já se está a sentir. Essa quantidade são 400 gramas. 400 gramas? 400 gramas não é muito. Não é, é quase meio quilo. É. Mas não é meio quilo. Se eu tiver uma peça de fruta... meio quilo... Se eu tiver uma peça de fruta que são... é quase logo pesada. 160 gramas, que é o que se considera que é uma porção de fruta. Isto, claro, depois varia de fruta para fruta. Mas se eu tiver uma porção de fruta, tiver uma sopa, 200 mililitros, que não é muito, é mais ou menos meia sopa, tiver uma boa salada, ou um quarto do prato... Já viu uma salada para 400 gramas, não dá, Mas a salada, a fruta... E a sopa? Já está. Ou jantar. Salada dá quase para uma semana. Jantar, e a seguir vais dormir para não ficares com fome logo de seguida. Por exemplo, não é assim tão difícil. É claro que para algumas pessoas será efetivamente mais difícil do que para outras, não é? Mas arroz com ovo cozido fazia a festa. Sim, eu como hoje, olha, hoje por exemplo comi um ovo cozido de manhã, que tinha cozido outro dia e esqueci-me que estava lá. Fiquei toda feliz porque aquilo parece... Dura imenso tempo. É muito saciante. Quando se come um ovo, tu tens uma vida só com bacalhau e com grão. Também gosto com bacalhau e com grão. Mas mesmo só o ovinho, então se for com um bocadinho de pão... e maionese. Aquilo dá... Não preciso. Mas aí está um exemplo de refeição ótimo. Acompanhar uma sopa, por exemplo, uma fatia de pão e uns ovos mexidos ou um ovo cozido. Isso também adoro. Perfeito. Mas eu gosto mesmo disso. Pronto. A sopa temos que refilar com o meu filho, porque eu sempre comi sopa até estar grávida dele e depois enjoei sopa. Enjoei mesmo sopa. E agora gosto, mas já não voltei a amar sopa como eu amava antes, porque eu antes amava mesmo sopa. Mas feita por ti ou por outros? Normalmente preferia dos outros, que a minha não era muito boa. Agora já melhorei a minha. Agora a minha já gosto da minha. Outro alimento verão, não consigo comer sopa no verão. É mais difícil, sim. Mas aí nós temos de recorrer a fruta, saladas, uns batidinhos, pronto. Por exemplo, assim, uns legumes salteados, uns legumes cozidos. No verão. Há sempre oportunidade para melhorarmos. Podemos não fazer tudo direitinho num dia, não é isso que se pede. 400 gramas. Interessa 400 gramas. A recomendação... É dureza. E mais? Existem outros. Limitar carnes processadas, e aqui estamos a falar de fiambres, mortadelas, chouriço, tudo o que seja carnes processadas. Não deveríamos ultrapassar os 50 gramas por semana. Semana. Os seus números são um bocadinho assustadores. 50 gramas por semana. Isso dá o quê? Uma fatia de fiambre por semana? Umas 3, 4, depende da fatia. Parte ao meio. Isso é o que eu faço lá em casa, para casa ao meu filho. Estica. Para casa ao meu filho, o meu marido faz isso. Ele só come metade em cada refeição. Mas, por exemplo, o meu filho não quer comer queijo. Só quer comer fiambre. E não quer comer manteiga, não gosta. Já viu uma chatice. Em relação às carnes vermelhas, porque há aqui uma distinção que é muito importante que se faça. Uma coisa é a carne vermelha e que devemos escolher uma carne com o mínimo de gordura possível, ou seja, retirar as gorduras visíveis, não é? E outra coisa são as carnes processadas. Nós podemos comer carne vermelha. Comer 2 a 3 vezes por semana não é excessivo, da mesma forma que também quem não a quiser consumir pode perfeitamente não a consumir. Numa doença oncológica, existem alguns medicamentos, quimioterapia, que induzem anemia, não é? E nessas situações, se eu tenho um déficit de ferro, ou se tenho já uma anemia diagnosticada, eu preciso muitas vezes de aumentar, depois também depende da origem dessa anemia, mas se for por déficit de ferro, eu preciso de aumentar as quantidades
de ferro que vou ingerir, que vou efetivamente consumir. Porque depois desse ferro consumido, principalmente quando falamos de fontes de ferro não M, não, Só não é. ou seja, nas carnes, nos produtos de origem animal, nós temos ferro M, que é melhor absorvido pelo nosso organismo. E nas leguminosas, nos cereais e outros alimentos vegetais de folha verde, temos o ferro não M. E, portanto, quando consumimos estes alimentos, que são importantíssimos e têm ferro, tal como disse, mas a sua absorção não é efetivamente a mesma. Mas há alguma coisa que ajuda à absorção do ferro, Existe, que é o sim. cálcio, não é? Não é o cálcio. A vitamina C. Vitamina C. Na verdade, É o C, estava aqui um C qualquer na minha cabeça, o cálcio. cálcio, na verdade, depende da dose que se for consumir. Na mesma refeição, numa refeição principal, eu peço para não colocar, se houver aqui uma anemia ou um déficit de ferro. Porquê? Porque ele vai inibir, O cálcio é ao contrário, tira. vai inibir Eu a sabia absorção Eu sabia que tinha de visto ferro. qualquer coisa do cálcio e do ferro. Porém, se eu, na mesma refeição, colocar uma fonte de proteína de origem animal, nomeadamente uma carne vermelha, Consumindo laranja. e consumindo também fontes vegetais de ferro, nomeadamente as leguminosas, eu estou a potenciar, ao consumir uma fonte de vitamina C, eu estou a potenciar essa absorção de ferro. Portanto, portanto, esta ideia de que as carnes vermelhas não, porque seriam muito prejudiciais, lá está, é um mito. Sim, muitas vezes até existe mesmo essa recomendação de as incluir quando a pessoa está a passar por um tratamento oncológico. Sim. Portanto, são estas ideias e mais coisas que têm a ver com o tipo de alimentação. Nós estamos quase a ir para ali. Portanto, carnes vermelhas, mais. Poderíamos falar aqui também dos laticínios, Sim. que muitas pessoas retiram porque a lactose, porque supostamente Para prevenir não o fomos... cancro e isso tudo. Exatamente, mas não existe nenhum motivo para o fazer. Até porque quando enfrentamos uma doença oncológica, as nossas necessidades proteicas até estão elevadas. Quer proteicas, quer calóricas. E, portanto, o leite acaba por ser uma solução que é muito económica, que é de excelente qualidade e que nós temos uma excelente absorção do cálcio por essa via. E não só. E, portanto, faz todo o sentido incluir, se for o gosto do doente, como é óbvio. Claro. Temos de ter sempre em consideração aquilo que a pessoa que gosta, Sim, que não já gosta. está abatida de sentir tudo mal, ainda vai beber um leite, Exatamente. A pessoa fica difícil. tem de gostar e podemos arranjar aqui estratégias para o incluir. Não tem de ser o leite simples, pode ser um iogurte, pode ser o queijo, pode ser um batido. Portanto, pode ser aqui integrado de várias formas, mas faz todo o sentido incluir. A optar por bebidas vegetais, porque cá também quem faça esta troca, deixar só aqui a nota que as bebidas vegetais não são todas iguais. Ou seja, aquela que é mais semelhante ao leite a nível nutricional é mesmo a bebida de soja, quer em termos proteicos, calóricos e, idealmente, deve ser também fortificada em cálcio. Se for fortificada também em vitamina B12, em vitamina D, ótimo, é um extra, mas pelo menos que seja fortificada em cálcio. E isso tudo não acaba por ser uma coisa um bocado plástica, falsa, quase que processada? Não necessariamente, mas se me perguntar entre o leite e as bebidas vegetais, a minha escolha vai para o leite, sem dúvida. Portanto, sempre aqui o mais natural. Até porque o leite também tem um bom potencial anabólico, por isso é que também se usam as proteínas do soro de leite, que muitas pessoas já terão ouvido falar, a whey, digamos assim, sim. Não é? E que faz todo o sentido incluir, porque lá está, vamos otimizar esta sinalização de síntese proteica muscular, digamos assim, sem querer estar aqui a entrar em muito pormenor Nós que a gente depois técnico, não entende. mas que é efetivamente importante. Doutora Rita, vamos para a cozinha. Vamos para a cozinha. Continuamos a falar lá e vai-nos E fazer com uma as mãos receita. na massa. Exato. Vamos passar aqui um pequenino separador e já voltamos na cozinha. Até É já. já.
E já estamos aqui na cozinha, com muitos ingredientes aqui à nossa frente. Leite condensado. Leite condensado, exato, exato. Então, doutora, o que é que nos quer falar em primeiro lugar? Então, já agora começamos pelo leite condensado. Começamos pelo leite condensado. Começamos pelo leite condensado. Meus e porquê? amigos, está aqui, está fechado, graças a Deus. E não é teu. Não, não. E por um simples motivo. Porque, mais uma vez, quando nós estamos a falar de uma doença oncológica, se nós tivermos uma situação em que a pessoa está a perder muito peso rapidamente, eu posso ter de recorrer a alguns alimentos que nós sabemos que não são os mais saudáveis, porque não são, porque têm muito açúcar, têm muita gordura, mas estamos a falar aqui de uma situação em que eu preciso ir buscar energia a algum lado, não é? E, portanto, faz todo o sentido recorrer a alguns alimentos. Lá está, o leite condensado, porque eu tenho um grande, quando vou comparar com o iogurte, eu tenho um grande valor energético, não é? Tenho também uma boa quantidade de cálcio, tenho proteína, tenho gordura, portanto faz todo o sentido. Posso também recorrer para alguns doentes a fruta já em potinho, ou daquelas de beber, porque é muito... Mas que dá às crianças, exatamente. não é? Porquê? Porque eu já não tenho de mastigar. Esse trabalho já está feito por mim. E, portanto, é muito mais fácil é mais fácil de tolerar do que propriamente estar a comer a maçã. Também pode fazer sentido usar, por exemplo, abacate, porque é uma excelente fonte de gordura e aqui com o abacate aumentamos, lá está, o valor energético da refeição. Quando nós falamos em nutrição, temos 3 macronutrientes, que são os hidratos de carbono, a proteína e a gordura é aquele que é mais energético. Pois, portanto, em certas situações pode fazer todo o sentido e que fica bem em guacamole, saladas, no pão, portanto fica muito bem. Também temos aqui um bocadinho de coco ralado. Se eu quiser fazer umas panquecas ou até um bolo caseiro, coco ralado, farinha de amêndoa, ou seja, as farinhas dos frutos gordos, porque também tenho mais gordura, vou ter maior valor energético. Portanto, é pensar quase ao contrário do emagrecimento. Exatamente. É quase ao contrário. Exatamente. Tudo aquilo que é proibido para emagrecer, pronto. Ou que não é tão é. recomendado. Não é tão recomendado. Nada é proibido. Porque, exatamente. Isso para mim é um dos lemas, acima de tudo. Pode também fazer sentido eu recorrer aqui a bolachas que habitualmente eu não tenho o hábito de recomendar, a menos que uma pessoa me diga eu gosto mesmo de bolachas, eu quero comer bolachas. Então aí vamos encontrar umas melhores. Mas quando nós estamos com náuseas, quando estamos com vómitos, a típica bolachinha de água e sal, cream cracker ou até bolacha Maria pode fazer muito sentido porque ajuda a atenuar aqui esta sintomatologia. Outros alimentos que eu queria trazer aqui também era o pão de forma ou o pão dito mais escuro, que é aquele que nós incentivamos nas consultas, porque muitas vezes pode haver aqui a necessidade de adaptar texturas, de dar uma dieta um bocadinho mais mole, digamos assim, ou então que a pessoa não tem tanta capacidade, está-me a faltar a palavra, exatamente, ou está com uma disfagia, está com alguma dificuldade em de facto em engolir, pode fazer sentido recorrermos até ao ponto de forma do que propriamente um pão mais escuro. Portanto, no fundo nós estamos aqui a ajudar as pessoas a pensarem que para já, neste caso, deviam ser sempre seguidas pelo médico. Sempre. Sim. Mas estamos aqui a dar aquela ideia de que não tem que ser aquilo que habitualmente é o saudável. Neste caso, pode haver aqui outra coisa que é pode mais haver necessidade mesmo indicada. Exatamente. Pronto. Trouxe também o mel, porque é sim uma fonte de açúcar, mas em alguns casos, lá está, pode fazer sentido para aumentarmos aqui a quantidade de energia. É claro que isto não será para todos, evidentemente, mas dada a grande prevalência de desnutrição e de carência energética proteica, pode fazer sentido. A receita que eu trago hoje é uma receita simples e que, na verdade, é adequada quer a alguns doentes com doença oncológica, mas também É uma receita que todos para toda a gente, ou seja, dá para o doente oncológico e dá para a família, digamos assim. E trata-se de uma gelatina
em que se pode fazer, eu trouxe de ananás, não é? Mas na verdade pode ser de qualquer sabor. E se calhar começávamos. Vamos fazer, sim, que já só temos aqui uns minutinhos. Portanto, temos aqui a água fervida. Sim, portanto vou juntar aqui pouco mais de 200 mililitros. Vamos fazer meia receita, ou seja, se fôssemos fazer a receita completa, juntaríamos 500 mililitros, não é? Portanto, Isto temos é o quê? aqui a gelatina em com pó. sabor, eu comprei 0%, mas com sabor ananás. Pronto. E nesta receita eu vou utilizar o iogurte, mas poderia perfeitamente, para uma situação em que a pessoa está a perder muito peso, em vez de juntar o iogurte, juntar o leite condensado. Eu gostava. Que numa Gelatina e situação... leite condensado é um doce que eu gosto. Claro. Frequentemente. Que lá está. Numa situação normal, não O problema é que eu nunca recomendaria, estou a perder peso. mas aqui em algumas só quando estou com situações, e isto foi propositado, ter escolhido isto, É mesmo porque para mostrar aqui, não é? como pode ser tão diferente a nutrição na doença oncológica? Cada caso é um caso, não é? Óbvio, claro, Pois. sim. Até porque depois não podemos esquecer as próprias tolerâncias e intolerâncias alimentares pessoa, não é? que cada pessoa tem. Portanto, Cheira vamos aqui logo bem a gelatina, dissolver e fica muito fresquinho para o verão. E como E disse há bocado, que às vezes quando perdem o paladar, o fresquinho ajuda aqui a... Sabores cítricos também. Sim. Por exemplo, até fazer umas águas aromatizadas com limão, hortelã, pedacinhos de gengibre, laranja, por exemplo, ajuda até a estimular as nossas papilas gustativas e também a produzir mais saliva que vai modificar aqui a nossa cavidade oral. Exatamente, até porque um dos sintomas é precisamente a sensação de boca seca, que muitos têm. Portanto, realmente faz muito sentido isto aqui. Isto realmente são dicas preciosas. Até colocar bocadinhos de gelo na boca ou fazer cubinhos sumo, não é? Colocar no frigorífico em cubinhos pequeninos e deixar derreter na boca ou umedecer os lábios. Muito importante nesta altura de calor, quando estamos no verão. Então, se falarmos de pessoas mais velhas que têm menos mais velhas e crianças têm menos esta capacidade de perceberem que estão desidratadas. Estão desidratadas, exato. Nós temos essa facilidade. Ter água E muitas vezes é difícil lembrarem-se disso. Eu penso que isto aqui já está praticamente dissolvido. Já podemos acrescentar aqui o iogurte. Se fosse numa situação normal de fazer a receita completa, ou seja, de fazer uma saqueta, os 500 mililitros de água fervida, eu juntaria não os 500 gramas de iogurte, mas tranquilamente 400 gramas sem problema nenhum. E aqui pode ser o iogurte normal, natural, ou até um iogurte grego, que até vai ficar mais cremoso, mais digamos denso, assim. não é? Fica mais denso. Vou juntar aqui. Isso. Mas isto mesmo deve ser uma coisa boa. Mesmo Sim. o iogurte e a gelatina, mesmo assim. Sim, eu acabo por recomendar muitas vezes quando algumas pessoas referem que têm vontade de comer algo doce, algo assim ao fim de jantar, que é sempre aquela hora em que... Tece. Exatamente. Quem nunca... Só é maior. Quem nunca... Oh, meu Deus. E, Quem portanto, nunca? Quem nunca? pode fazer sempre. sentido. Há o quem nunca e o quem sempre. Raspar bem o iogurte, É. para não desperdiçar nada. Dê cá, quer dizer, teu lindo. Que é para ser só Já misturar. foste. Até ficar assim uma mistura... Faz-me confusão. Ficar iogurte homogéneo. com água quente. Mas Funciona. depois funciona. Depois funciona. Há quem faça também com queijo Quark. Sim. Eu acho que com iogurte fica mais simpático. O queijo quarto tem um sabor assim um bocado... É bom mim- para substituir natas, para fazer quiche, por exemplo. Não sei, a minha opinião sobre o queijo quarto é que ele não é carne nem peixe, não é nada, na realidade. Não é iogurte, não é queijo, não é mais ou menos nada. Não é nada, não... Tem um sabor neutro.
E então, nem Olha, toda a é que nem gente... isso sei dizer. Mas pronto, é isso. Mas eu às vezes Eu como até queijo, gosto. claro. Sim, às vezes como. Mas é assim Eu prefiro queijo cottage, cottage. porque é muito semelhante ao requeijão, mas com um sabor até menos intenso. E para fazer, por exemplo, patê ou colocar em sandes, fica bom. muito bem. Sim. E, portanto, aqui podemos juntar já um bocadinho de ananás ou abacaxi. Eu trouxe mesmo este de compra. É óbvio que eu não ando a recomendar que se compre fruta enlatada, mas agora já existem algumas opções em que a fruta é conservada no próprio sumo da fruta e, portanto, também não vejo mal ao mundo de vez em quando utilizarmos estas opções. Também estamos aqui só a exemplificar. Porque Exatamente. só agora pode... Portanto, em casa pode-se compram um perfeitamente... abacaxi, cortam-no aos Exatamente. bocadinhos. O que é que eu recomendo? Que seja um abacaxi já bem madurinho. Porquê? Porque quanto mais verdinho ou menos maduro, ele vai ficar mais ácido. Pois. Nós queremos uma coisa docinha. Exatamente. E, portanto, faz sentido, até quando nós cheiramos o abacaxi, que ele tenha já um cheiro mais adocicado, digamos assim, e que já ceda... O cheiro do abacaxi mais doce. Sabes? Mas nota-se, ou até quando fazemos pressão, Da Madeira deve saber mais sobre isso. quando fazemos alguma pressão... Nos Açores, eu esqueço-me sempre. E nos Açores o ananás é muito conhecido. Sim. Na Madeira nem Ela, na realidade, viveu mais na Madeira do que nos Açores. Mas Eu na esqueço-me realidade eu sempre. nasci na mesma nos Açores, está bem? Eu sei. Eu baralho sempre qual é a ilha em que tu nasceste. Nasceste lá numa ilha. Também Quero voltar para a ilha. também podemos utilizar, fazer um sumo de ananás, ou melhor, uma limonada de ananás, juntando ananás ou abacaxi, sumo de limão, hortelã e triturar tudo e até depois passar por um coador, colocar gelo, umas folhas de hortelã e fica muito fresco. Principalmente quando as pessoas têm mucosite nem tanto, mas se tiverem náuseas, pode fazer sentido Vai porque é ajudar. refrescante, ou se tiverem a boca seca. Mucosite não se recomenda coisas cítricas, não. Pois era isso que eu estava a pensar, se Não, ia arder. estava a enganar. Mas se for a situação de náusea ou até de sensação de boca seca, que é o que chamamos xerostomia, pode fazer sentido, sim, fazer umas limonadas, desde que não tenha, obviamente, ferida na boca, porque vai ser muito mais refrescante. E se calhar podíamos buscar já a que está Vamos feita buscar a que já está feita. para vermos Depois o disto resultado é frigorífico. frigorífico durante umas horinhas e Mas lá, fica... Cláudia, vai lá tu. Fica muito agradável. Esta colher. E trouxe isto para quê, estes verdes? Bom, era para fazermos aqui ainda um sumo, Mas mas fazer um sumo. Então e agora? Agora podemos tirar esta. Portanto, esta seria colocada num... Está cá. no frigorífico. Exatamente. Sim. E, portanto, depois temos aqui ela já feita e vemos até que o abacaxi, o ananás está cá embaixo. Eu vou só tirar para verem a consistência, já agora. Parece bem. Parece bem, sim. Parece Portanto, comestível, não é? nós temos aqui já É que não pôs açúcar nem nada. nada. Porque a gelatina já tem o sabor. Sim. Pronto, e já fica docinho. E temos aqui a fruta, é uma sobremesa fresca e, portanto, pode fica ser a comida na consistência realidade por toda a família e é uma Exatamente. coisa saudável. Portanto, aqui Exatamente. estamos a dar, no fundo, uma sugestão que não é só para... Não é quem só está para o doente Sim. oncológico, serve claro. para toda a família. Exceto crianças muito pequeninas, porque têm adoçante e para crianças mais pequenas ou grávidas não se Sim. recomenda que se consumam, pelo menos já alguns tipos de adoçante. Com este sumo do abacaxi, mas como eu disse, poderia ser perfeitamente utilizado, triturar o abacaxi em casa e aproveitar o sumo. Poder-se juntar a um frasco, triturar, colocar sumo de limão, umas rodelas de limão, a tal hortelã e fazer aqui uma limonada que acaba por ser fresca, lá está, para o doente oncológico e para a família toda. Uma sugestão muito boa agora para o verão. Para o verão, exatamente. É fresquinho. E então, doutora Rita, onde é que as pessoas a podem encontrar, sem ser aqui nestas razões que
não a desejam encontrar, nem assim. Que não a nem desejam, ninguém. exatamente. Pronto. Pronto. Nestas situações em específico, à quarta-feira, Hospital da Luz, mas faço sempre outro consulta geral, digamos assim, também no Hospital da Luz. Coimbra. De Coimbra. Sim. Mas de Coimbra, na verdade, para o mundo, porque nós temos videoconsulta, então há Sim. pessoas que, às vezes até, aconteceu-me recentemente, até estar nos Açores e marca uma Sim. consulta para o Hospital da Luz. E alguém que a queira contactar, que, por exemplo, esteja doente, não é? Mas que queira contactar, olha, eu não estou a ser tão acompanhada assim, por um nutricionista pode contactá-la, não é? Perfeitamente. Como é que a podem contactar? Eu tenho as redes sociais também, Nourished by Rita, Nourish, não é? de ser nutrido. não é? Nutrido, exatamente, quer no Instagram, quer no Facebook. Vou ser franca que não tenho dado a devida atenção porque a vida nem sempre permite Sim, claro. fazer tantas publicações como eu gostaria, mas gosto sempre quando vêm falar comigo, quando querem tirar alguma dúvida, desde que seja geral, porque eu não conheço o contexto da pessoa, mas acho que é sempre um local excelente de troca até de ideias e que muitas vezes até leva algum assunto para, mais nos stories do Instagram, que é onde tenho estado mais, mas que vamos partilhando algumas coisas e é... O que é que são as giro. coisas que podem encontrar nas suas redes? Habitualmente, como agora estou com um bocadinho de falta de tempo, porque estou quase em... Já devia ter a tese quase toda. Pois, escrita. exato. Tem aqui, além do trabalho, a tese. Exatamente, e claro que a prioridade são as demandas do trabalho e, portanto, o resto fica um bocadinho para trás. Mas nas redes sociais acabo por partilhar mais alguns casos mais particulares que eu tenho e que acho interessantes, ou seja, não o caso todo, mas alguma situação em concreto e que eu acho que vale a pena aprofundar ou fazer com que as pessoas pensem sobre essa situação. E também mostro muitas vezes alimentos que eu encontro no supermercado, porque qualquer nutricionista que vai ao supermercado acaba por ser uma visita de estudo. Está sempre a ver o que é que está Sempre. por aqui nas prateleiras. Sempre. Há sempre coisas novas, nós temos de estar atentos. Porquê? Porque depois as pessoas vêm-nos perguntar: olha, afinal aquele alimento acha que é adequado, que não é? Eu tenho de saber. É impossível estar a par de tudo, mas faz sentido até porque muitas vezes eu recomendo algum alimento em específico. Não que me interesse que a pessoa compre de uma determinada marca, mas há alguns alimentos que só existem daquela marca. E há sim. pessoas que preferem efetivamente não perderem tempo com isto e já terem uma resposta. Eu quero que me diga o que é que eu compro exatamente. Sim, sim. Não é? E para isso eu preciso de conhecer. E muitas vezes tiro a fotografia e vou partilhando nos stories do Instagram. Neste momento é aquilo que eu partilho mais. E desses exemplos que estava a falar, lembra-se assim de algum exemplo daqueles que penso que as pessoas precisem de ouvir, gostassem de ouvir? Ontem acabei por ainda não partilhar, porque não tive tempo, mas ontem tirei uma fotografia digamos, umas bolachas, não é? Que supostamente são muito saudáveis, não é? E por cada bolacha, que na verdade é uma bolachona, eu tenho 300 e tal calorias. Uma bolacha? Mas é mesmo uma bolachona, uns 80 gramas, ou seja, Sim. não é uma bolacha normal, digamos assim. Mas que eu de facto ali tenho muita energia, era caríssima e com uma quantidade de açúcar bastante elevada, mas que o marketing vende. Se nós tivermos numa caixinha bonitinha, vende. Pronto, portanto, há aqui que estar com muita atenção. O que é que costuma dar de atenção aqui dos rótulos e das compras? Eu dedico uma consulta só para a leitura de rótulos, na verdade. Raramente, não digo raramente, mas eu tento não ensinar logo na primeira consulta, porque tento dar mais atenção a perceber a história da pessoa, perceber a história clínica. Que a pessoa precisa, não é? Às vezes entrego logo o descodificador de rótulos e dou umas orientações, mas eu tendo a dedicar uma consulta, que normalmente é a segunda ou a terceira, só para vermos exemplos na consulta e às vezes até peço para as pessoas trazerem alguns alimentos de casa ou simplesmente o rótulo, então vamos analisar em conjunto. Porque quando nós percebemos os números, quando percebemos exatamente aquilo que temos de procurar, nós temos muito mais consciência. Porque se eu lhe disser
que para um alimento o ideal, vamos comprar um enlatado que seja, o ideal é não passar de 0,3 gramas de sal por 100 gramas, este número não nos diz nada. Não é? Podemos eventualmente passar um bocadinho, mas entre 0,3 a 1 grama, ninguém anda com estes valores na cabeça. Eu sei porque é o meu trabalho, porque caso contrário também não saberia. E vermos isso na prática com alguns alimentos que são insuspeitos, tais como cereais, eu acho que os mais altos que eu vi que tinha de sal, até era de marca branca, uns cornflakes, 2,5 gramas de sal por 100 gramas. É muito. Para um adulto saudável e que não tenha uma doença renal, que não tenha uma hipertensão, a quantidade máxima recomendada são 5 gramas. Ou seja, Só naquele bocadinho a pessoa já está a comer quase tudo. é mais ou menos meia colher de sopa para o dia todo. Ou seja, nós consumimos sal Cereais. no pão, Depois comemos sal. em alguns cereais, em algumas bolachas, nas torradas. Quando demos conta já excedemos o sal. É muito. Aliás, estima-se que em Portugal, na nossa população, consome cerca de 11 gramas de sal por dia. E 11 gramas, à partida, não nos parece nada significativo. Nós pensamos, o que é que são 11 gramas, não é? Pois é, mas ele está lá três. e faz sentido estarmos atentos a isto. Portanto, aquela questão que me fez no início, o que é que nós temos de fazer para prevenir o cancro? Exato, que é falar. Na verdade, são estas coisas muito chatinhas que nós relembramos de consulta a consulta, Portanto, mas que... evitar aqui o sal ou ter cuidado com esse sal escondido. Exatamente, com os açúcares escondidos, evitar alimentos muito calóricos, não é? Porquê? Porque assim também evitamos o excesso de peso e a obesidade, que nós sabemos que é um grande fator de risco para o cancro e outras... Vegetais, Muita frutinha e vegetais, laticínios de preferência magros, atividade física, o não fumar, ou seja, é toda a nutrição e outros comportamentos de estilo de vida que nós esquecemos de fazer. Pois, e fazem toda a diferença, Fazem não toda é? a diferença, pequenino, pequenino. Álcool, não existe dose segura, contrariamente àquilo que... E eu gostaria muito de acreditar o contrário, porque eu também gosto do meu copo de vinho, mas não existe dose segura de álcool. É quanto menos, melhor. A regra é claríssima como água. E beber água, já agora. Muito Exato, obrigada era isso. pelas dicas valiosas, embora duras de aceitar. Tudo o que você falou eu analiso. Mas é duro de aceitar. Só que nós esquecemos que aquilo que é simples é difícil de fazer. Pois. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Exato. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada, nada. É verdade. Obrigada, doutora Obrigada Rita. eu Obrigada. pelo convite e por me terem trazido cá. Obrigada por todos estes conselhos. Desejamos tudo bom para si Muito aqui. obrigada. E para que sigam aqui a doutora Rita e quem precisar, não é? Aqui demos aqui os contactos e temos também nas redes sociais. E Cláudia, nós estamos a ir embora. Vamos, cheias de informação. Cheira muito bem aqui. Há mesmo este ananás está aqui a entrar. Cheias Sim. de informação. Eu cheia e cheira. Esquece o leite condensado. Esquece o leite condensado. Não me está a cheirar Não, leite condensado. não, é só a ananás. gelatina. Não, é o ananás. O ananás cheira muito bem a gelatina, na realidade. O ananás. Foi um prazer estarmos aqui hoje. Hoje estivemos então à conversa aqui com a doutora Rita Ferreira Silva, que nos deu aqui algumas dicas de alimentação, de nutrição e da importância da nutrição certa em doentes oncológicos. Se não viu o programa, agora quando terminarmos é a boa altura de voltar para trás e também de partilhar com alguém que precise desta informação, seja alguém que esteja a passar por esta doença ou familiares, não é? Exatamente. Siga as nossas redes sociais, encontre a página da nossa convidada de hoje e de todas as convidadas que temos vindo a receber e vamos continuar a receber, para que então partilhe então a página e conheça mais aquilo que a doutora tem para dizer a todos nós. E nós voltamos no próximo programa, Ruth. É verdade, e provavelmente já não a falar de doença, mas acreditamos que estes assuntos são sempre importantes. Esteja bem, porte-se bem. Beijinhos. Até ao próximo programa.